eu vou falar um pouco nessa noite sobre aquele detalhe, uma só carne. Porque uma só carne é algo que a gente precisa entender melhor. Nós como família, que somos, nós que valorizamos a família, nós precisamos entender a questão de ser uma só carne. Porque o casal se torna uma só carne e o casal, ele é uma só carne, ele vive uma só carne. Por que o casal se torna uma só carne? Nós não temos tanto tempo para detalhar, mas nós vamos dar uma visão geral para os irmãos o que é viver uma só carne no casamento. E apenas viver como marido e mulher, tendo um relacionamento, né, de homem, marido e mulher, é o suficiente para ser uma só carne espiritualmente? E muitas das vezes a gente confunde isso. Mas quando olhamos biblicamente, o ser uma só carne não é apenas dormir juntos e se relacionarem como marido e mulher. Ser uma só carne está além disso. E sei que muita gente não entende isso. A gente normalmente nos cursos, no curso que ministramos para casais, a gente pega 2 folhas, passa, cola uma na outra e cola uma na outra. E depois de alguns minutos, a gente pede para as pessoas soltarem uma da outra. E quando se passa cola 100% em uma folha, nas 2 folhas, cola uma na outra e tenta descolar, é impossível descolar. Então, assim é o casamento. O casamento é ligação de alma, tá? Eu sei que ligação de alma é desde a relação sexual, já é ligação de alma, né? Mas eu quero ir além disso, porque nós estamos falando aqui de casal, de casamento. Nós estamos falando para casamento, para as famílias. Então, ligação de almas é algo mais profundo do que uma simples uma só carne. Porque as pessoas, principalmente quem vive na prostituição ou no adultério, ele vive se ligando a outras almas, claro. Mas eu estou falando do casal. Porque muitas das vezes as famílias ou os casais, eles vivem mais em guerra do que mesmo em união, em unidade, né? E aí, como é que fica essa questão de uma só carne, de um só propósito? Alguém pode até dizer: olha, minha esposa, ela não pensa como eu. A minha esposa é totalmente diferente de mim. O meu esposo é totalmente diferente de mim. E isso é totalmente normal. Poderia até citar o meu exemplo. Eu e a pastora somos totalmente diferentes um do outro, mas muito diferente. Mas quando diz respeito a coisas de Deus, as coisas do reino, a gente pensa igual. Quando diz respeito à palavra de Deus, quando diz respeito a algo que Deus quer nos mostrar, nos revelar, normalmente ela tem a minha confirmação ou eu tenho a confirmação dela. Normalmente o Espírito Santo trabalha. A gente tem vivido algumas experiências e Deus trabalha assim de uma maneira sobrenatural, porque é um só Espírito. É o Espírito de Deus quem opera em nós. É um Espírito que opera em todos, né? Mas costume é outra coisa. Você foi criado em um local, em uma região, em uma época. O seu esposo foi criado
em uma outra região, em uma outra época, tudo diferente, costume. Nós chamamos isso de mala. Cada um leva a sua mala quando casa, não é verdade? Cada um leva a sua mala, e essa mala é cheia de coisa, e muita coisa que não presta para o casamento, né? Todo mundo leva. Ah, pastor, não vou levar. Vai. Quando casar, viu, jovens? Quando você casar, você vai levar a sua mala. E chegando lá, precisa fazer uma faxina. E tem algumas coisas que ainda vão estar atuando. Você só vai deixar depois de um certo tempo, que é o costume. Então, são pessoas diferentes que se unem para se tornar uma só carne. Tá? Então, queria te convidar a abrir a tua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. E não adianta, irmãos, a gente viver de qualquer forma, como casal, como família, porque uma só carne vai ficar só na palavra. Não vai ter concordância, não vai ter concordância espiritual, nem muito menos entre o casal, né? Concordar com a mesma visão, com as mesmas coisas. Tem casal que briga muito, que discute muito, que discorda muito um do outro, com bobagens, como uma forma de implicância mesmo. E aí eu vou te dizer uma coisa: um dos dois vai ter que ceder, um dos dois vai ter que deixar de ser teimoso, porque senão vai continuar assim. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 22. Esses versículos, do versículo 22 ao versículo 33, ele nos mostra as obrigações e os deveres, porque na família é assim. Na família nós temos obrigações e temos deveres, tanto o homem como a mulher, né? Temos obrigações e deveres. E esse versículo, esse texto fala disso, desse detalhe. Vós, mulheres, submetei-vos aos vossos próprios maridos, como vocês se submetem ao Senhor. Viu? Então, as mulheres, elas precisam se submeter ao seu marido como se submetem a Deus. E aí, mulheres, vocês que estão nos acompanhando, vocês que vão assistir isso depois, que estão assistindo, como é que a mulher vai se submeter ao marido? Como? A resposta está no versículo 23. Ou seja, no versículo 25, tá? Mas nós vamos continuar lendo o versículo 23. Pois o marido é cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio a salvação do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres em tudo aos seus maridos. Isso, para os dias que nós estamos vivendo, para o movimento feminista, isso aqui é um problema. Como nós procuramos, irmãos, obedecer a Bíblia, como nós entendemos que a Bíblia é a nossa única regra de fé, é através dela, como nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, Deus falando conosco. E olha que se formos analisarmos há quantos anos atrás foi escrito isso aqui, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Coríntio. De Coríntio não é de Éfeso. Imagine quantos anos atrás.
Será que existia já o feminismo? Né? Já existia, irmãos. O feminismo sempre existiu. Cabeça do feminismo chama-se Jezabel. Jezabel já existe há muitos anos. Então, maridos, versículo 25. Maridos, amai vossas mulheres, como Cristo também amou a igreja e a si mesmo se entregou, ou se deu por ela, ou morreu por ela. A mulher, ela só vai se submeter ao marido, ela só vai obedecer ao marido se ela se sente amada. É isso aí. Se a mulher se sente amada. Se a mulher não se sente amada, ela não vai obedecer ao marido. E aí onde vem o problema. Ela não obedece. Se relaciona normalmente como marido e mulher. É uma só carne, só no papel. Porque quando for, eu estou falando aqui para a igreja, estou falando para você que serve a Deus, para você que não tem uma aliança com Deus também. Mas a gente precisa entender que o casamento ele é espiritual, o casamento ele é divino. O casamento foi Deus quem criou para o homem. Ele é tão divino que compara o homem com a igreja, com Jesus, e a igreja é comparada com a mulher. De tão espiritual, de tão divino que ele é. Então, a gente precisa consertar, irmãos. Eu sempre me coloco, tá? Como família. Nós precisamos consertar esses detalhes no nosso casamento, na nossa família. A gente precisa consertar essas coisas. Por quê? Porque os nossos filhos, eles vão aprendendo isso. Todo o comportamento dos seus filhos, todo o comportamento seu, você como pai, seus filhos aprendem. Infelizmente. A não ser que depois de um certo problema, depois de uma dificuldade, depois de uma discussão, sente todo mundo e converse. E ajeita logo a situação. Senão, o reflexo vai para os filhos. Está ouvindo aí, né, Jefferson? Então, irmãos, a gente precisa aprender com a Bíblia. A Bíblia nos ensina. Então, mulher, esposa, só obedece a marido se ela se sente amada. Se não, vai ser por medo. Como os casamentos de antigamente. Não sei se alguém... eu creio que alguns de vocês aqui viam como os pais de vocês viviam antigamente. Era uma época que eles viviam para honrar mesmo. Era para honrar. Algumas famílias, elas viviam para honrar. Os homens viviam para honrar as esposas mesmo, né? Mas outros casamentos não. Outras famílias viviam porque viviam à força. A mulher, ela tem um pouco da Bíblia. Tem um pouco da Bíblia nisso. Porque em Israel, a mulher que era divorciada, ela recebia uma carta de divórcio. Legalmente. Era algo mais ou menos legalmente. Era como o divórcio hoje. Não que somos a favor do divórcio, tá? Mas naquela época, Moisés chegou a dar carta de divórcio porque eles pediam, né? Você sabe que Moisés lidava com um povo incrédulo, com um povo que dava muito problema. Moisés lidava com um povo que saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. E hoje em dia, nós não podemos viver assim.
Nós não podemos sair do mundo, mas o mundo continuar dentro de nós, na nossa mente. Deus falou, através do apóstolo Paulo também, que não é para nos conformarmos com este mundo, mas transformar ele com a nossa mente renovada. E foi por isso que Jesus, quando os discípulos falaram para Jesus, não foi nem os discípulos, foi os fariseus. Ah, Jesus, mas Moisés deu carta de divórcio. E aí Jesus falou assim: olha, Moisés deu carta de divórcio porque o povo era de coração duro, mas com vocês hoje é diferente. Então ele diz para a igreja hoje: para você é diferente, você tem entendimento. Então é proibido divorciar, irmãos? É pecado divorciar? Pode divorciar? Você pode tudo, entre aspas. Mas o apóstolo Paulo também deixa bem claro: se você divorciar, que você não case, porque se casar vai estar em adultério, vai estar em pecado. Ah, pastor, o marido não quer casar, mas a mulher quer. Adultério. É o que a Bíblia diz, né, irmãos? Não é. Eu só estou repetindo o que Jesus deixou escrito. O próprio Jesus e o apóstolo Paulo depois confirma. Alguém quiser separar, se separe, mas que permaneça só, que não case jamais, porque se casar vai estar em adultério. Por quê? Porque Jesus falou desde Gênesis. Vamos lá? Desde Gênesis. Depois a gente volta. Deixa marcado aí, tá? Deixa marcado aí em Éfeso, para quando você voltar ser mais fácil. Gênesis. Logo no início, capítulo 2. Dois 24. Portanto, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne. Vocês lembram das folhas de papel que eu falei no início? Coladas? Lembram? Passa cola nas duas, passa Super Bond, ou uma cola bem resistente. Nenhuma na outra, depois cola. Aí depois de alguns minutos, tenta descolar. Assim é casamento. É uma só carne. Espiritualmente vai além disso, tá? Vamos voltar para a carta de Paulo aos Efésios. Espiritualmente vai além disso, como eu falei. Daqui a pouco nós vamos ler o Pedro falando sobre isso, sobre o casamento, sobre a família. Mas vamos continuar lendo aqui no versículo 26. Aos Efésios 5, 26. Para a santificar, limpando-a com lavagem da água, pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja com glória, sem mancha, sem ruga, nem qualquer coisa parecida, mas para que seja santa e sem mácula. Assim, os maridos devem amar suas mulheres como aos seus próprios corpos. O que ama a sua mulher, ama a si mesmo. Pois ninguém nunca aborrece a sua carne, não é verdade? Antes a alimenta e cuida,
como também Cristo cuida da igreja. Porque somos membros do corpo. Por esta razão, deixará o homem seu pai e sua mãe, se ajuntará ou se juntará à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu falo sobre Cristo e a igreja. Porém, também vós, cada um, ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Profundidade, irmãos. Amor é algo que vem de Deus, por isso que vem de Deus para as pessoas, tá? Alguns jovens, alguns que casam sem informação, eles se decepcionam. Por quê? Porque eles estão namorando no maior love. E aí o que acontece? Eles não veem defeito, eles estão tão apaixonados, tão radiantes, que eles não conseguem ver defeito um no outro. E aí eles casam, não conseguem ver defeitos, e os defeitos que vê, não corrige. Eu lembro que uma das coisas que eu deixei bem claro com a pastora, quando nós começamos a cortejar, foi que tudo que ela não concordasse em mim, que ela falasse. Porque tudo que eu não concordasse nela de comportamento, ia reclamar também. Então nós deixamos, foi um acordo que fizemos, deixamos logo claro. É claro, irmãos, que ninguém é perfeito. Mas tem algumas coisas que precisam ser mudadas antes do casamento, porque depois que casa não muda. Tem mulher que diz, eu vou mudá-lo, vou casar com aquele sujeito e vou mudá-lo. Jamais muda, tá? Jamais. São poucas, de 1000 se tira um que consegue um acertar o outro. Então, comportamento precisa ser corrigido antes do casamento, porque depois que casa, alguns jovens se decepcionam, porque eles estão radiantes, não corrige, não corrige, não é nem corrige, a palavra não é corrige, não conversam, né, sobre os defeitos, sobre algumas questões pessoais, e aí quando chega lá no casamento ele vê tudo. Então, quando eram solteiros, quando namoravam, eles não enxergavam defeito, era perfeito. Mas quando casou, começa a ver os defeitos, tá? E aí já começa a vir uns problemas. E aí sabe o que acontece? Eles acabam abrindo a boca e que não ama. Nunca amou. Nunca amou, irmãos. Porque amor, ele pode começar no namoro e continuar. Tá? Não cai do céu. Amor começa a se manifestar, tá? Quando eles começam a viver juntos, a lidar com os problemas um do outro, com as dificuldades um do outro, com as dificuldades dos familiares, com o problema do irmão, com o problema da tia, com o problema dos pais. Aí é que o amor vai florando. Então alguns jovens se decepcionam, porque com 6 meses de casado ele já, como diz aquele provérbio popular, que é um pouco até, comer o pão que o diabo amassou, com 6 meses de casados. E aí depois disso eles continuam, não, nós vamos vencer juntos, uma só carne, nós vamos vencer juntos. Porque quantas mulheres casam e descobrem que o cara é enrolado até como diz igualmente charuto de bêbado.
né? Que é um provérbio popular também. E aí, mesmo ela descobrindo todo o problema daquela família, daquele cara, não sei se vocês já passaram por isso aqui, tomara que não, mas descobre que aquela família é um terror, aquela família é um problema. E aí você vence junto. Não, nós vamos vencer. Não, nós vamos enfrentar esse problema de cara a cara. E aí vence os dois juntos. O amor também, meus queridos, você está pensando que esses casal que você vê aí de 50 anos juntos, 40 anos juntos, é esses casais que nós temos que sentar do lado deles e ouvi-los. São esses casais que têm de 30 anos para lá, não desmerecendo os demais. São esses casais velhinhos que estão ali, sabe? São eles que têm para nos ensinar. São eles que têm experiência, tá? Eu falei aqui essa semana passada, não sei se alguém teve a oportunidade de ouvir. Quem não ouviu, vai procurar a mensagem no YouTube, né? Da semana passada, falando daquele rei do filho de Salomão, depois que Salomão morreu. E aí o pessoal falaram, olha, esqueci o nome dele agora, Jeroboão? Roboão, né? O pessoal falaram, olha, o teu pai, ele nos massacrou um pouco, mas você vai cuidar da gente, você vai se preocupar, eu vou falar claro para vocês entenderem. Vocês vão cuidar da gente, você vai cuidar da gente, já que seu pai faleceu, você vai cuidar, vai proteger a gente, você vai tirar a carga, o peso da gente, ou seja, diminuir o trabalho. O que foi que ele fez? Ele foi consultar quem? Os amigos, os jovens, os colegas que cresceram com ele. E foi consultar também os anciãos, os sacerdotes que já trabalhavam, os profetas que já trabalhavam com seu pai. Aqueles homens que já trabalhavam com os seus pais, falou, olha, é o seguinte, se tu cuidar do povo, tu vai ter o povo para o resto da tua vida. Lógico, né, irmãos? Se você cuidar bem do povo, o povo vai ficar ligado a você. Se você proteger o povo vai se sentir protegido e vai estar com você quando ele vier. Ele ouviu, mas aí foi ouvir o conselho dos jovens, os colegas. Aí os colegas falaram, rapaz, que nada. Tu fala para ele, sabe o quê? Que se o teu pai usava vara, tu vai usar o ferrão. Tu vai massacrar mais ainda. E assim ele fez, irmãos. Ele não ouviu os anciãos, ele não ouviu os mais velhos, ele não ouviu a voz da experiência, foi ouvir os jovens. Aqueles jovens que eram amigos dele, que cresceram com ele. Então, hoje em dia, nós vemos isso. Nós percebemos que pessoas, elas precisam de uma resposta, mas elas não procuram a pessoa certa. Elas procuram a pessoa errada. Como, por exemplo, alguém que está com um problema no casamento. Vai se abrir com um jovem? O que é que esse jovem vai te ajudar? Se for um jovem espiritual, se for um jovem que tem uma visão de Deus, se for um jovem que conhece a palavra de Deus, mas na lógica não é a pessoa certa você procurar. Você vai procurar alguém que pode te ajudar. Você vai procurar alguém que tem experiência. De preferência alguém que tem experiência. Não é alguém que vai puxar brasa para o seu churrasco. Não é. Tá? Então, amor, irmãos, a gente decide amar. Você, jovem, deve escolher a pessoa que você quer viver com ela para o resto da sua vida. Tá? Você deve escolher a pessoa com muito cuidado, com muita cautela, com todos os detalhes. Você tem todo o direito. Se você está solteiro, quer casar, então
Procura a pessoa do jeito que você quer. Quero alto, magro, quero gordinho, quero moreno, quero amarelo, quero branco, quer como? Escolha do jeito que você quer. Tá? E vai diante de Deus e apresenta. Aí você pergunta se é isso mesmo que Deus quer para você. Mas a escolha é sua. Depois você escolhe a pessoa. Você escolhe o tipo de gente que você quer para a sua vida. Depois você escolhe a pessoa. E aí pede para Deus aprovar. Tá? E aí você decide amar aquela pessoa. No namoro, o cortejo, né? Hoje em dia as pessoas são poucos que cortejam, muitos já começam mesmo namorando. Isso aí já é um assunto para os jovens, né? Não é mais para vocês aqui. Mas casou, aí o amor vai começar a se manifestar na vida deles. Vai começar a brotar. Tá? Mas é através, irmãos, é através da convivência, é através da aceitação, é através do suportar, é através do cuidar. Irmãos, a gente vê homens que se preocupam excessivamente com a sua esposa, em todos os sentidos falando. Mas a gente também vê homens que não estão nem aí. Assim também como existem mulheres que se preocupam com todos os detalhes da vida do marido, com a saúde mental e física. Mas tem pessoas que não estão nem aí. Então nós temos que nos preocupar todos os sentidos falando. Nós temos que cuidar um do outro em todos os sentidos falando. Tem um filme que eu não sei se vocês conseguem encontrar por aí, mas quem tiver a oportunidade de assistir, assistam. Compromisso Precioso. Compromisso Precioso, o nome do filme. É o filme de um casal, fala de um casal que a mulher, tão cedo, com 50 e poucos anos, ela começa a sofrer do Alzheimer. Que isso diz que é muito raro acontecer, né? Acontecer com alguém com 50 e poucos anos. Diz que é mais, com idade mais avançada. E essa mulher, ela começa a sofrer com Alzheimer. E aquele marido tem todas as oportunidades porque já era a esposa para ele. Já era, entre aspas. Mas aí eu já não vou mais entrar em detalhe, porque você que tiver o interesse de assistir, procure. O nome do filme, repetindo, é Compromisso Precioso. Perfeito, perfeito a história, que nos ensina a honrarmos a aliança. Tá? Nós temos outros filmes também que vocês podem assistir, que é o Prova de Fogo. Não é isso? Muita gente aqui já assistiu, né? Prova de Fogo é outro filme excelente, perfeito. Tudo isso nos ensina, porque a Bíblia já nos ensina, irmãos, sobre honrarmos a aliança, honrarmos um ao outro. Então, vamos correr, porque o tempo vai para o livro primeiro livro de Pedro, fica vizinho aí, Apocalipse, né? Pedro, não é nem livro, né, irmãos? É carta. Capítulo 3. Capítulo 3. Vou ler do versículo 1 ao versículo 7.
Do mesmo modo, vós, esposas, sede submissas aos vossos maridos, para que, se ainda não obedeçam à palavra, ou se ainda não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma, por meio do procedimento de suas esposas. Vocês entenderam? Deixa eu falar. Uma mulher que serve a Deus, aqui ele está falando de uma mulher que serve a Deus, que tem um marido, por exemplo, que não serve a Deus. Ele diz, para que você ganhe o seu marido, sem o quê? Sem palavra, ou seja, sem usar a palavra, a Bíblia, sem pregar para ele, irmãos. Entende? O seu testemunho de mulher sábia, de mulher serva de Deus, é o suficiente para ganhar o marido que não tem aliança com Deus. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele fala que a mulher que é crente, é interessante, né, irmãos? Que já se falava muito do homem não servir a Deus e a mulher servir, né? Porque a gente percebe que quem se converte a Cristo primeiro é as mulheres, na verdade. Então a estatística bate. E o apóstolo Paulo diz, a mulher crente, ela santifica o marido que não é crente, tá? Mas aí precisa ser crente de verdade para santificar, senão vai dar um mau testemunho, né? Versículo 2: observando o vosso comportamento honesto e respeitoso. É isso que ganha as pessoas. Isso aqui ainda está falando sobre a esposa, tá? Que serve a Deus, que vive com um homem que não serve a Deus. Observando o vosso, versículo 2 novamente, observando o vosso comportamento honesto e respeitoso, não seja os enfeites da esposa, o que é externo, né, irmãos? Ou exterior, como cabelo, trançados, joias de ouro ou roupas finas. Ou seja, mulher não queira ganhar o marido por andar, claro que a mulher tem que andar bonita, né? Mas que ela não pense só nisso, que ela pense em ser uma verdadeira esposa, serva de Deus. Versículo 4: seja, porém, a esposa, ou seja, porém, a pessoa interior do coração no incorruptível, seja de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus, pois foi assim que a estas mulheres do passado se enfeitaram, as quais colocavam a sua esperança em quem? Em Deus, estando submissas a seus maridos. Versículo 6: como Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vos tornaste filhas, e praticardes o bem, e não temerdes perturbação alguma. Está lá, que fala que Sara chamava Abraão de Senhor, está em Gênesis 18, 12. Do mesmo modo, vós, maridos, vivei a vida com elas, com entendimento, honrando-as como a parte da constituição mais delicada e coerdeiras da graça da vida, para que as vossas orações não fiquem sem resposta. Se é uma só carne espiritualmente, as orações são ouvidas. Mas se vive uma só carne, só de aparência, as orações não são respondidas. Entende, irmãos? Não é eu que estou dizendo, é o que Pedro falou.
A gente percebe que alguns casais, eles têm algum problema em casa, e aí vem para a igreja no dia da ceia. Aí um participa da ceia e o outro não. Então, tem alguma contradição aí. Se tem alguma coisa que precisa arrumar e os dois tomar ceia. Mas um tem comunhão com Deus e o outro não? Como assim? Um está bem com Deus e o outro não? Como assim? Então, precisamos ter cuidado, irmãos. Ter bastante cuidado. Porque nós costumamos dizer que o nosso primeiro ministério é a nossa família. Você pode fazer qualquer coisa na igreja, ter qualquer obrigação na igreja, mas a tua primeira obrigação é na tua casa, é na tua família, tá? A Bíblia diz que o obreiro que cuida bem das coisas da igreja, mas não cuida bem da sua casa, tá? O apóstolo Paulo falou isso a Timóteo. O obreiro precisa cuidar bem da sua casa primeiro, para depois do que ele faz na obra para Deus. Então, não adianta você sair da sua casa para ir evangelizar, ganhar almas, visitar, se você não deixar o almoço do seu marido pronto. Quando ele chegar, que ele vai procurar almoço, cadê? Nada. Vai deixar o cara virado na fera. Ah, amor, eu não fiz porque eu fui fazer uma visita. Ah, eu não fui porque eu fui evangelizar. Ah, eu não fiz porque eu fui para a igreja. Não está dando bom testemunho. Ah, então, a gente percebe que alguns maridos também têm alguns comportamentos estranhos, né? Eles saem, não diz para onde vai, e aí acha que a mulher tem que entender, né? O marido some o dia todo. Cadê fulano? Não sei, não tenho nem ideia onde esteja. Nós não somos mais jovenzinhos, né, irmãos? Vocês que são casados aí. Nós não somos mais os jovenzinhos solteiros, adolescentes, que a gente pode sair por aí e não dar explicação para ninguém. Quando somos jovens ou adolescentes, nós precisamos dar explicação para os nossos pais, mas quando casamos, precisamos dar explicação um ao outro, né? Então, hoje tem celular, tem bilhete. Eu particularmente sempre deixo o bilhete, né? Eu deixo o bilhete, um bilhetinho ali. Foi em tal lugar. Porque normalmente eu saio sem celular, né? E aí eu deixo escrito dizendo para onde fui. Às vezes eu saio, quando eu chego em casa não tem ninguém, mas tem um bilhete lá. Como eu deixei o celular em casa, eu vou olhar, se eu não achar nenhum bilhete, aí eu vou no celular, porque tem uma mensagem no celular. A gente deve explicação, irmãos, um ao outro. Tem casal que não gosta e não quer dar explicação. Ah, se eu vou, qualquer lugar que eu vou, preciso estar dando explicação? Sim, irmãos. Isso faz parte do casamento. E é por esse motivo que vai perdendo, que vai diminuindo o amor que ganhou. Aquele amor que ganhou o ano todo vai diminuindo. Aquele que amor que ganhou em 10 anos, em 5 anos, ele vai... Porque isso vai acontecer uma vez. Ah, fulano, eu saí... você saiu, chegou agora e não disse, não avisou, eu estou aqui preocupado. Isso acontece com todo mundo, né? Já aconteceu comigo, saí, esqueci de avisar. Às vezes eu venho para a igreja, irmão, chego aqui, daqui eu vou para outro lugar, com alguém. Né? Vim para a igreja de manhã. A pastora sabe que eu vim para a igreja de manhã. Mas aí daqui eu fui resolver outras coisas. E aí eu cheguei lá para de tarde. Aí veio alguém aqui na igreja. Não, o pastor não está na igreja. Como assim? Então até nisso, já
Aconteceu comigo, por exemplo. Já aconteceu. Então não tem justificativa. Ah, mas eu estava na igreja e precisei sair. Sim, mas era para você voltar meio-dia, já é 2 horas, 3 horas da tarde. Não tem justificativa, irmãos. É errado. Então, a gente precisa, como lemos na carta de Paulo aos Efésios, se a gente se preocupar com o cônjuge, como a gente se preocupa com a gente, aí o negócio vai funcionar. Mas se a gente não se preocupar com o cônjuge, como a gente se preocupa com a gente, vai ter problema. E muitos problemas. Nós casamos, sabe por quê? Não é porque nós temos uma empregada ou um empregado. Nós casamos porque queremos ser felizes e fazer alguém feliz. Viu, jovens? Case para fazer a outra pessoa feliz. Mas em primeiro lugar você tem que ser feliz para fazer o outro feliz. Se não for com essa visão, olha, nós já ouvimos tanta coisa de jovens. Ah, você vai casar, você quer casar por quê? Ah, é porque é uma solidão terrível, eu moro só há muitos anos. Só por causa de uma companhia que você quer? Ah, eu vou casar porque preciso de alguém para lavar minhas roupas, fazer comida. Empregada doméstica, né? Não, não é empregada doméstica, não. Sim. Lavar roupa, fazer comida? Nosso tempo já esgotou? A gente poderia continuar falando mais sobre isso? Mas ensina para os teus filhos que ele não pode casar para ter a sua esposa como empregada doméstica. Escrava. Ensina isso para os teus filhos. Para tua filha também. Olha, filha, tu não pode casar com um homem para ser escrava dele não, tá? Para ser empregada doméstica dele não. Casa para compartilhar, né? Casa para compartilhar. Às vezes o homem trabalha, a mulher trabalha, e mesmo assim fica tudo nas costas da mulher. Tudo para a mulher resolver. Vida dos filhos, roupa para lavar, prato para lavar, casa para varrer, tudo fica nas costas do filho, da mulher. Eu acho que se o homem trabalha, a mulher é dona de casa, ela vive dentro de casa o dia todo, tudo bem. É claro que ela vai ter mais tempo para fazer comida, vai ter mais tempo para lavar roupa, vai ter mais tempo para fazer algumas obrigações diz respeito aos filhos. Mas se os dois trabalham, se os dois têm uma atividade corrida e fica tudo nas costas da mulher, criação de filho que não é brincadeira, educação de filhos que não é brincadeira. Então, muitos homens se esquivando disso. E nós temos um problema cultural muito sério que precisa ser quebrado. E nós que devemos quebrar isso, passando isso para os nossos filhos. Botando ele para tomar banho e lavar a cueca dele, né? Já na hora do banho, aprenda a lavar a sua cueca lá na hora do banho, tá? Já ensinando isso para os homens, porque nós temos um problema sério com machismo no Brasil. E machismo é problema dentro do casamento, tá? É problema. Então nós não podemos viver em um casamento que nós só vivemos para um suportar o outro. Nós vivemos para um amar o outro. Amém? Nós casamos para amar e ser amado, irmãos. Não podemos deixar que um probleminha venha enfraquecer isso. Não podemos deixar que um probleminha pessoal ou familiar venha atrapalhar isso, tá? Nós casamos para sermos felizes e fazer o outro feliz. Nós precisamos lutar por isso com unhas e dentes, sabe?
Não importa o que aconteça, nós vamos lutar, precisamos lutar por isso. E como é que vamos lutar por isso? O pé a erva danina nasceu, arranca logo pela raiz. Não deixa crescer. Não deixa crescer a árvore danina. Não deixa crescer aquela praga. O problema começou, tu percebeu que é um problema, corta logo pela raiz. Vai doer? Vai, mas é só 2 dias. Tá? Lembra da árvore? Quem lembra da árvore? Da árvore que precisa ser podada? Alguém lembra aí? Pois é, poda logo antes que ela cresça desordenada. Arranca logo o problema pela raiz, para que ele não cresça, não se torne uma bola de neve. Isso impede da mulher obedecer o marido e do marido amar a esposa. Isso impede. Ok, irmãos? Então essa é a palavra que eu deixo para você nessa noite, da parte de Deus, tá? Aquilo que é a minha opinião é a minha opinião, mas aquilo que vem da Bíblia, aquilo que é de Deus, ninguém pode mudar. A minha opinião você pode concordar ou discordar, mas com a Bíblia não. Ok? Deus abençoe vocês poderosamente. Fiquem na paz.